Alô galerinha, eu sou o professor Iago de Lira e aqui nós estamos no canal Manipulando a Matemática. Quer aprender a matemática de um jeitinho fácil, simples e sem complicação? Chega lá, segue lá no nosso Instagram, Manipulando a Matemática, e YouTube também. Toda semana vai ter vídeo novo, ok? Valeu! E aí galerinha, dando continuidade ao módulo Produtos Notáveis, nós vamos entrar na parte de fatoração de expressões algébricas, certo? Que necessariamente vocês precisam muito do conhecimento de produtos notáveis para vocês poderem entenderem a relação de fatoração de expressões algébricas. É um conteúdo muito importante, certo? Vocês vão precisar praticamente para todo o ensino médio e vida de vestibulando. Então cola comigo e vamos entender algumas situações aqui. Primeiro, nós temos fatoração por meio de termo em evidência, certo? Necessariamente o nome já é bem sugestivo. Nós vamos colocar um termo em evidência, ou seja, afastado dos demais, separados em destaque e em relação aos outros, certo? E qual termo, professor, eu devo utilizar? Necessariamente a gente geralmente utiliza o termo que se repete em todas as situações. Como, por exemplo, essa situação aqui, eu tenho 3a elevado ao quadrado mais 3a vezes b. Quem que se repete nas duas situações na expressão? É o 3a, certo? Então, eu devo colocar em evidência o 3a, normalmente. Então, eu teria aqui 3a, certo? Aí eu abro meu parênteses. O que eu faço agora? Eu vou dividindo todos os termos da minha expressão por 3a e o resultado eu vou colocar aqui entre parênteses. Ok? Por exemplo, 3a ao quadrado dividido por 3a vai me restar somente a, certo? 3a vezes b dividido por 3a. Ó, o 3a some, sobra somente o b, mais b. Não necessariamente ele some, digamos assim. É como se nós tivéssemos, ó, 3a vezes b dividido por 3a. Essa parte de cima eu posso representar assim, ó, 3a sobre 3a vezes b, seria a mesma coisa que isso aqui, onde 3a dividido por a eu teria 1, e 1 vezes b é o próprio b, certo? Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Então, necessariamente, o meu resultado da divisão de 3a por b, aliás, 3a vezes b dividido por 3a seria somente o b. Então, somente isso aqui é o termo da minha fatoração por evidência. Bem tranquilo, bem simples, certo? Bora para outra situação. Esse aqui vai ser um vídeo bem rapidinho. Nós não vamos nos detalhar tanto e nós vamos ver outras situações em algumas questões que eu vou responder em um vídeo subsequente, certo? Aqui, vamos analisar aqui um modo de fatoração por agrupamento. A fatoração por agrupamento, nós vamos utilizar a fatoração por evidência em si, só que duas vezes, certo? Nos dois termos. Colhem aqui, prestem atenção comigo aqui, Raimundinhos. Por exemplo, vocês conseguem observar que eu tenho termos que eu posso colocar em evidência nessa primeira parte aqui, e eu tenho termos que eu posso colocar em evidência nessa segunda parte aqui, certo? Sendo a minha expressão ax mais 2a mais 5x mais 10, certo? Então, meus amores, ó, como que eu poderia resolver essa situação? Como que eu poderia resolver essa situação direitinho? Qual é o termo que ele se repete tanto aqui quanto aqui nessa expressão? No caso aqui vai ser o a, certo? Então, o meu a ele vai ficar em evidência, ok? Então, eu vou colocar o a em evidência e eu abro meu parênteses. Vou dividir esses termos aqui, não de tudo, né? Porque eu separei a minha expressão em duas partes. Ok? Essa aqui é a parte 1 e essa aqui é a parte 2. Tranquilos? Então, ax dividido por a sobra somente o x. Mais 2a dividido por a, 2. Somente o 2 que nos resta, certo? A dividido por a é 1 e sobra somente o 2. Mais, quem que eu vou colocar em evidência agora? Observem que o x ele não aparece nas duas situações, mas só que observem comigo aqui mais ainda, ó. O 5 eu posso dividir por 5 e o 10 também eu posso dividir por 5, então eles são múltiplos, certo? Então necessariamente sim eu posso colocar o 5 em evidência, ok? Eu ficaria com
5 aqui fora do parênteses, certo? Em evidência eu teria 5x dividido por 5, me sobra somente o x, e 10 dividido por 5, 2, tranquilo? Agora eu quero que vocês observem bem essa situação minha aqui, ó, olhando para cá. Necessariamente, meus amores, vocês não têm A multiplicando por x mais 2 e vocês não têm 5 multiplicando por x mais 2. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Eu tenho esse termo e esse termo multiplicando pelo mesmo, certo? X mais 2 e x mais 2. Então, observe o que eu vou fazer aqui, para ficar mais compactado ainda. Eu posso pegar esse termo e pôr entre parênteses. Eu vou ter A mais 5 e multiplicar por esse termo que se repete, vezes x mais 2. Mas, professor, por que você pode fazer isso? Porque, deixa eu botar aqui que sai um pouquinho baixo. Sai um pouquinho mais embaixo que o demais. Mania de estar pagando 4 com a mão. X mais 2. Mas, professor, como que você pode fazer isso aqui, Vocês lembram que na distributiva eu vou multiplicar esse por esse e por ele, e esse por ele e esse 5 pelo 2? Necessariamente eles vão se multiplicar simultaneamente, então não perderia a essência do cálculo, ok? Ficaria a mesma coisa. Na outra situação aqui, lembrando que se vocês desenvolverem isso aqui, eu voltaria para essa situação, tá bom? A fatoração é apenas uma forma simplificada de uma expressão, certo? Ela vai transformar ela em uma multiplicação, tranquilo? Então, trinômio quadrado perfeito. Como que eu vou fazer a resolução de um trinômio quadrado perfeito? Vocês precisam observar uma coisa. Um trinômio quadrado perfeito necessariamente é a relação de um produto notável, certo? Pode ser o produto da soma entre dois termos ou o produto da diferença entre dois termos. Só que ele já vai estar desenvolvido, certo? Aqui, vocês lembram daquela relação? O primeiro termo ao quadrado mais o quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? É essa relação aqui. Professor, e como que eu volto para transformar ele em um produto notável? Vocês observam comigo. O primeiro termo, ele tem raiz quadrada exata? Tem. Se eu tirar a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Tranquilos? E o último termo, professor, ele tem raiz quadrada exata? Tem também. Certo? Se eu tirar a raiz quadrada de 25, vai ser igual a 5. Certo? 5 vezes 5, 25. Então, meus amores, eu posso observar que se eu pegar esse termo e somar com esse outro termo, certo? De acordo com o sinal do meio aqui. Se esse sinal fosse negativo, eu subtrairia, certo? Eu faria a subtração. Mas como ele é positivo, eu vou somar esses termos, ficaria assim, x mais 5, e eu elevo eles ao quadrado. Tranquilo? Professor, como que tu me garante que isso aqui vai ser igual a isso aqui? Observem comigo aqui, Observem comigo. Se eu pegar o x e elevar ao quadrado, o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, 2x vezes 5, 10x. Aqui, mais o quadrado do segundo, 5 elevado ao quadrado, 25. Então, a gente consegue garantir, sim, que isso aqui vai ser igual a isso aqui. Professor, agora nós temos outra situação, Raimundinhos, diferença de dois quadrados. Vocês lembram, lá na relação de produtos notáveis, que a gente tinha uma situação assim, deixa eu botar aqui uma observaçãozinha. Nós tínhamos uma situação assim, que se eu pegasse um termo A mais um termo B e multiplicasse esse termo A menos esse termo B, o resultado seria esse termo A elevado ao quadrado menos o termo B elevado ao quadrado, tranquilo? Essa é a relação do produto da soma pela diferença entre dois termos. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vocês podem notar, meus amores, que esses dois termos aqui foram elevados ao quadrado para eles se apresentarem nessa situação aqui, certo? Então, eu posso transformar isso aqui nisso aqui, tranquilos? Como, professor, que você faria isso? Tira a raiz quadrada do primeiro, certo? Aqui, Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? A raiz quadrada de x ao quadrado. Só lembrando daquela propriedadezinha de radiciação.
Se o índice é igual ao expoente do radicando, na verdade, a gente pode cancelar, ó, eles dois e sobra somente o termo de dentro, que é x, ok? E aqui, qual é a raiz quadrada de 64? A raiz quadrada de 64 é igual a 8. 8 vezes 8, 64. Ok, meus amores? Então, eu posso organizar isso aqui dessa maneira aqui, ó. Lembrando, esse aqui vai ser o meu primeiro termo, eu vou chamar ele de A. E esse aqui vai ser meu segundo termo, eu vou chamar ele de B. Então, isso aqui ele vai se apresentar dessa forma aqui, ó. X mais 8 vezes x menos 8, ok? Igual essa situação aqui, ó. Eu chamei o primeiro termo de A e o segundo termo de B. Se eu aplicar distributivo aqui, ou seja, se eu aplicar a regra do chuveirinho, multiplicando cada um, eu volto para essa situação aqui novamente. Tranquilão? Belezinha.